Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, porque no dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção justamente ao suicídio. Um tema muito delicado, mas que requer discussões, sim. Ele precisa ser discutido e, digamos assim, com toda a sociedade. E para a gente abordar esse tema aqui, a gente convidou aqui aos estúdios do Portal 7 Segundos em Arapiraca, no Arapiraca Garden Shopping, a psicóloga comportamental Valdenice Guimarães, que compareceu aqui para discutir os vários aspectos desse tema tão importante e delicado que é o suicídio. Muito obrigado pela presença, pela sua disponibilidade em vir conosco discutir esse tema. Por qual aspecto a gente pode começar a discutir o suicídio, nesse mês que é dedicado aí à prevenção, do suicídio? Seja bem-vinda. Inicialmente, agradecer o convite, Giovanni. Muito prazer falar sobre psicologia, falar sobre o Setembro Amarelo é importante. Na verdade, a prevenção do suicídio ela precisa ser feita durante todo o ano. Nós damos mais ênfase no Setembro Amarelo por conta de alguns aspectos históricos que vêm acontecendo. Então, a ênfase maior é nesse mês de setembro. Mas a prevenção, o falar, o explicar, o conscientizar, ele precisa se dar durante todo o ano, porque durante todo o ano há pessoas, tanto com tentativas de suicídio, com ideação suicida ou consumindo o fato em si. Então, nós entendemos, além de psicóloga, sou historiadora, e nós entendemos que em todas as épocas da humanidade houve suicídio, em todas as sociedades há registros de haver suicídios, por causas diferentes. Não é uma característica somente, digamos, do período moderno, da industrialização, etc. e tal. Não. Agora nós temos umas variáveis diferentes para as pessoas cometerem suicídio. Nós estamos saindo de uma pandemia onde houve um tempo muito difícil de isolamento social, como seres sociais nós não somos programados para viver em isolamento, e isso dificultou um pouco, mas além disso, o que é que aconteceu durante o período pandêmico? Houve a ameaça à sobrevivência. Então, muitos pais não tiveram condições de prover, de fato, a subsistência dos filhos. Isso foi um grande problema, ainda está sendo, Nós ainda estamos na pandemia, ainda não terminou. Então, há alguns aspectos modernos que nós podemos entender por que hoje o suicídio acontece de modo mais enfático, A Organização Mundial de Saúde nos alerta. Hoje está tão grande que hoje o índice de suicídio, que hoje já é um problema de saúde pública, Aproximadamente a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 45 minutos, um brasileiro comete suicídio. Então, é algo que a gente precisa observar. O que é que está por trás disso? Por que as pessoas, de fato, como analista do comportamento, nós entendemos que o que nós, seres humanos, primamos é pela vida. O que é que acontece que essas pessoas estão desistindo de viver? O que é que está por trás desse sofrimento a ponto da pessoa tirar a própria vida? A senhora que é psicóloga comportamental, é possível realmente, então, identificar um profissional, digamos assim, da área, pode identificar, após um relato, enfim, tendo um contato com uma pessoa que tem essa tendência? É possível, Giovanni. As pessoas, elas não cometem suicídio de uma hora para outra. Elas vão fazendo ensaios, e nesses ensaios elas vão sinalizando. Claro que precisa ter uma percepção mais apurada, precisa observar com mais cuidado. Então, uma pessoa que diz, a minha vida não tem mais sentido, eu não quero mais viver, eu quero morrer, a vida está em preto e branco, não tenho perspectiva de vida, e são sinais que a gente já precisa estar alerta. O que é que está acontecendo com essa pessoa? Entende? Quando essa pessoa não tem mais sentido, aí tem um problema que pode, na verdade, chegar ao ato de suicídio, mas antes disso, a pessoa vai dando sinais, vai fazendo ensaios. Então, essa premissa de dizer assim, quem fala não faz, essa premissa não é verdadeira. Na verdade, o falar já são indícios que nós precisamos estar alerta e observar essa pessoa, porque geralmente ela fica retraída, ela fica em isolamento, ela tem dificuldade de estar num local claro demais, ela vai... Desculpa, novamente interromper. A depressão é um dos sinais também? Nós temos algumas... Pode ser?
nós temos algumas psicopatologias que elas são favoráveis ao suicídio. Depressão é uma delas, esquizofrenia, bipolaridade, e hoje alguns estudos nos apontam que a birra infantil ela é um sinal claro de que essa pessoa pode, lá na frente, cometer um suicídio. Nós temos uma preocupação muito grande com a infância. Na infância é o período que a gente vai modelar esse comportamento. Então, o que seria birra, por exemplo? A criança que ela não consegue lidar com o não, que não tem limites, que não tem regras, que o ambiente é muito hostil ou muito permissivo, essa criança não vai conseguir lidar com frustrações. Então, imaginemos uma criança que ela não consegue lidar com o não e todas as suas vontades, à medida dos limites dos pais, são satisfeitas. Ela começa a namorar na adolescência, que é o período onde os hormônios estão, né, se desencadeando e a atração sexual se dá de forma mais forte por conta dessa produção de hormônios, começa a namorar e, de repente, a garota ou o garoto diz, não quero mais namorar com você. Não quero mais. Se ele não consegue lidar com isso, se ele não aprendeu, na verdade, absorver essa rejeição, né? Ele não vai aprender a lidar com ele, porque, na verdade, com isso, ele não vai aprender a lidar com o não dessa pessoa. Porque, na verdade, quando alguém comete suicídio, ele não quer morrer. Ele quer, na verdade, livrar-se de um sofrimento. E como ele não tem uma punição, né? Não sei. Como ele não tem um repertório comportamental para lidar com esse momento de frustração, o caminho mais econômico e mais rápido é cometer o suicídio. Então, a gente observa nas pessoas que cometem suicídio, se a gente for fazer um mapeamento e observar que tem birra no comportamento dessa pessoa, uma inabilidade social muito grande e uma inabilidade em lidar, de fato, com frustrações. Então, a gente precisa ensinar nossas crianças desde cedo a lidar com frustrações, a lidar com perdas afetivas. Também é um fator de risco. Se eu perco uma pessoa querida e eu não sei lidar com isso, o saber lidar com isso não aprendeu, não passou por uma condição de aprendizagem para isso. E aí a pessoa não consegue, na verdade, adaptar-se a isso. Então, o ambiente está posto de um modo que eu não consigo me adaptar a ele. É muito aversivo. Então, o suicídio é um problema sério, porque a gente percebe que alguns jovens hoje, eles estão sendo educados de modo que todas as suas vontades são satisfeitas. E aí isso não é possível, porque toda a vida a vida não é linear, né? Tem os seus altos e baixos. Um momento tem muita felicidade, outros momentos tem muita dificuldade. Então, cada pessoa que consegue, desde criancinha, se a gente está falando de prevenção ao suicídio, a prevenção já inicia desde a infância, de ensinar a criança a lidar com essas frustrações. Quando não, aí sim, a gente vai observar o que é que está por trás disso. Por exemplo, pode ser um processo depressivo, pode ser um desamparo aprendido, pode. O que seria isso? Aquela pessoa que não consegue lidar com as dificuldades na vida e quando acontece algo muito aversivo, ela paralisa. Ela vai paralisando, ela não reage. Neurologicamente, nós dizemos que essa pessoa não está produzindo, em termos neuronais, dopamina, que é o hormônio que traz bem-estar, que traz felicidade. Sensação de prazer. Sensação de prazer. Então, algumas pessoas, na verdade, têm uma história de vida de um modo tão difícil, tão limitado, vamos dizer assim, que ela não produz dopamina. Então, cada vez eu vou me entristecendo, a ponto de fato, num processo lento e doloroso, tanto para a pessoa que está em desamparo aprendido, quanto as pessoas que estão ao seu redor, de fato, ela chegar a cometer suicídio. A esquizofrenia também. O que seria a esquizofrenia? A ruptura com a realidade. Então, enquanto as coisas estão confortáveis, eu não preciso fazer esforço. As coisas estão muito bem, o ambiente está muito bem, muito agradável. Quando muda esse cenário, que eu não tenho resposta adaptativa para um momento de dificuldade, há o que nós chamamos de ruptura da realidade. Eu não aceito a realidade como ela está, e aí eu crio um mundo paralelo, um mundo fantasioso, que a pessoa que consegue desenvolver isso, ela acredita no mundo irreal.
E aí esse mundo irreal, em algum momento, ela vai acordar, ela vai perceber que não é aquilo que ela imaginava, e aí nós temos também uma dificuldade e uma frustração. facilidade. Também, sabe por quê? Essa frustração, na verdade, é que a gente precisa trabalhar nas pessoas, tanto nas crianças, o ideal seria nas crianças, porque a gente já vai condicionando elas, fortalecendo elas, ter respostas adaptativas quando o ambiente modificar. Quem esperaria para um momento pandêmico que nós acabamos de viver, ainda estamos nele. A gente precisa preparar essas pessoas para isso. Então, há uma dificuldade nas pessoas que têm esquizofrenia de ver a vida como a vida está posta, de lidar com essas dificuldades. E o nosso papel, enquanto profissional, de fato, é modelar essa pessoa, psicoeducação, como nós falamos, para que essa pessoa consiga aumentar o seu repertório comportamental de habilidades de enfrentamento, de resolução do problema, de pedir ajuda. A gente precisa fazer isso. Agora, identificado, de repente, um comportamento com tendência ao suicídio, né, depressivo, o que fazer, assim? Existe uma rede de acolhimento, buscar um profissional, digamos, da sua área, um psicólogo, psicóloga, para poder, geralmente, trabalhar, assim, quem estiver próximo e conseguir identificar isso numa pessoa, enfim, da família, um amigo, alguma coisa do tipo, assim. É importante buscar um profissional. O apoio familiar é importante. O apoio de outra pessoa, de amigos, também é importante, que fortalece. Só que isso não, às vezes isso se dá de modo exagerado. E aí, em vez de auxiliar, eu termino atrapalhando mais do que ajudando. Por quê? Quando o outro acolhe, quando o outro dá conselho, o outro dá conselho em cima da sua experiência de vida, que é diferente da minha. Né? E nós, profissionais, nós trabalhamos não com os nossos valores, mas como a ciência está nos apontando para a gente agir. Então, dentro de um campo científico, nós entendemos e avaliamos alguns fatores de risco para a gente trabalhar. E a ciência nos ajuda exatamente nisso. Não é o que eu acredito, mas é como a ciência, como os experimentos científicos estão me dando suporte para trabalhar. Por exemplo, fatores de risco. Nós temos alguns. Doenças terminais, você tem uma possibilidade de você não ter perspectiva de vida, você de fato não quer viver. Você não quer viver vegetando. Algumas pessoas até entram na justiça para ter o direito de tirar a própria vida. Esse é um ponto de risco. Perdas afetivas é também um fator de risco. Substâncias psicoativas também é um fator de risco. Inabilidade social. Aquela pessoa que não consegue se inserir num grupo, que não consegue se sentir pertencente àquele grupo, de fato ela vai ter uma dificuldade muito maior para isso. Entende? Além disso, nós temos problemas sérios, desastres econômicos, desastres naturais que causam uma dificuldade muito grande e também momentos econômicos de extrema dificuldade, no sentido de eu não prover, sabe? Tanto no período pandêmico como em qualquer outro período, quebra de valor, quebra da bolsa de valor. Isso afeta diretamente as pessoas. Desemprego afeta diretamente as pessoas. Ambientes hostis também. Tem alguns ambientes. Cria uma impotência, né, na mente da pessoa. Incapacidade de reação. Incapacidade de reação. Aí se eu não tenho, não são todas as pessoas que cometem suicídio. Claro. São aquelas pessoas que não têm habilidade de resolver problemas, que não têm habilidade de enfrentamento, que não foram ensinados para isso. Então, a gente entende que nós precisamos, mais do que nunca, falar para as pessoas, busque ajuda, os profissionais estão aí para ajudar, sozinho é muito difícil conseguir. Isso é o nosso ponto para entender que a vida precisa ser valorizada. Por quê? A vida precisa ser valorizada, porque nós entendemos que a nossa sobrevivência depende das nossas ações. Então, a minha não ação favorece ao processo de suicídio. Além disso, nós temos alguns pontos importantes a se falar. Por exemplo, alguns ambientes profissionais, eles são tão aversivos, uma carga exagerada de trabalho, e aí tem alguns ambientes, tem algumas profissões que elas favorecem isso. A medicina, você passa 30 horas num plantão, você sai de um plantão, aí você vai para o seu consultório, você vai para outra cidade, não tem tempo de você fazer a homeostase do organismo, então você está, sabe, acumulando, em alta potência, né? Em alta potência, como nós dizemos, você vai acumulando e você não tem tempo, na verdade, para
respirar, para equilibrar a energia. O organismo precisa desse descanso. Descansar, de fato, é algo muito saudável e necessário. Outra profissão que também a gente tem uma grande preocupação é com os professores. Os professores hoje estão sendo, hoje não, já há algum tempo, eles estão sendo cobrados demais, sem condições de trabalho, sem condições mínimas de preparar sua aula, condições mínimas de sobrevivência por conta de baixos salários. Essa profissão também é um setor de risco. Além disso, policiais. Eles estão o tempo todo em contato com o que tem de mais ruim, de mais perverso na humanidade. Lidando com bandido, lidando com assaltantes. Então, eles... Nível de estresse muito alto. Extremamente alto. E aí, com esse nível de estresse extremamente alto, tem uma produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, que ele vai, de fato, trazer sérios problemas. Problemas cardíacos, problemas neurológicos. Isso é tão sério que alguns profissionais eles estão se afastando do trabalho exatamente por conta disso. Então, você sair para trabalhar, você sair para uma diligência, na verdade, e não saber se volta, né, tem a preocupação com a sua família, como é que sua família vai ficar. Esse não controle do ambiente, de fato, é um grande fator de risco para, inicialmente, uma ideação suicida e depois o ato consumado em si. A senhora trouxe também um livro do qual a senhora também contribuiu, colaborou, não é isso? Pode mostrar para a gente. Eu sou coautora desse livro, Trilhando o Autoconhecimento. Esse livro favorece o autoconhecimento para você saber quais são as suas habilidades, e você precisa mantê-las para você ter uma vida saudável, e quais são as suas inabilidades que você precisa fazer ajuste nela, trabalhar. Então, nesse livro, eu, como grupo de psicólogas, a gente está falando sobre várias áreas. A área do autocuidado, o meu artigo fala o autocuidado como ferramenta na harmonia da relação conjugal, da relação harmoniosa. Eu também sou terapeuta de casal e trabalho muito, então serve muito isso. Além da parte teórica, nós temos a parte de exercícios práticos para as pessoas fazerem. Então, tanto serve para qualquer pessoa, tanto as pessoas que querem se autoconhecer, como também para profissionais da psicologia mesmo, que muita gente está dizendo, Valdenice, estou usando no meu consultório, tem muita coisa, porque é cheio de exercícios práticos. Qual editora aqui? Editora Arcomar. Arcomar. E aí, isso daqui, na verdade, é o primeiro livro, tem outros saindo aí, depois eu falo para vocês, né, sempre dentro desse processo. Eu tenho mais um que eu estou produzindo com outras profissionais, tem um que eu quero lançar sozinho e é com processo depressivo. Eu sou estudiosa do processo depressivo. Essa área, né? Sou estudiosa nessa área e facilita bastante. Pois é, então conversamos aqui com a psicóloga, tá, da Piraquice, Valdenice Guimarães, psicóloga também comportamental, não é isso? Historiadora, nos deu uma aula aqui sobre esse assunto que é abordado, assim, ganha mais força, né? E em relação à discussão, obviamente. No mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, é um mês de prevenção, né, e combate também ao suicídio, não é isso? Assim, a gente deve, digamos assim, deixar muito claro aqui que a gente está discutindo o tema para que as pessoas tomem conhecimento, né? E procurem ajuda caso se identifiquem com algum tipo de exemplo que a senhora nos colocou aqui durante sua fala, porque o objetivo, o lema justamente desse ano é esse, né? A vida é a melhor escolha, não é isso, doutora? Sim. Por que a vida é a melhor escolha? Porque nós precisamos, na verdade, nos sentirmos realizados. Quando a gente tem uma profissão que se realiza nela, quando a gente tem uma família que se realiza nela, quando a gente tem um parceiro que constrói, tem um planejamento, tem uma construção de vida, a vida toma outro rumo. Quando as pessoas, de fato, pensam em tirar a própria vida, elas não têm, muitas vezes, perspectiva de vida. Se você não tem perspectiva de vida, a vida vale muito pouco. Então, todo o nosso trabalho é mostrar para essa pessoa que, de fato, a vida vale a pena e se ela está num momento difícil,
a gente vai, na verdade, fazer um planejamento para que ela consiga superar esse momento difícil. Se ela está num trabalho que possibilita uma ideação suicida ou até uma tentativa e até chegar a cometer o suicídio, a gente precisa trilhar caminhos com essa pessoa para que, de fato, ela busque um local, busque uma profissão que, de fato, ela se sinta realizada. Geralmente, as pessoas que cometem suicídio ou que têm ideação suicida, elas, de fato, não têm perspectiva de vida. Se eu não tenho perspectiva de vida, é como se nada valesse a pena. Aí vem esses transtornos, essas psicopatologias que eu te falei. Isso é extremamente importante para as pessoas entenderem. A prevenção é o melhor caminho. O diálogo é o melhor caminho. Pedir ajuda quando precisa é o melhor caminho. Se você não fala, as pessoas não vão saber de fato o que é que está passando por você. Eu sempre digo que psicologia é assim, a gente trabalha com o que tem de mais subjetivo no ser humano de modo muito objetivo. Porque a gente vai, de fato, mapear e entender o que é que está por trás dessa tristeza, o que é que está por trás dessa melancolia. Muito bem. A psicóloga Valdenice Guimarães explicou aqui muitos aspectos aqui do comportamento humano, né, que pode desencadear, digamos assim, uma atitude como essa de cometer, de tirar a própria vida, que a gente não deseja, obviamente, para ninguém, não é isso? Sim. Tenho certeza que o assunto, né, a conversa foi muito esclarecedora para quem assistiu, né? E eu tenho certeza que vai, de repente, dar aquele sinal, aquele estalo, né? Para que alguém que esteja, de repente, pensando, né, em ter uma atitude como essa, que repense, né? Repense, porque, como a senhora falou, né? Como você falou, me permita, a vida não é sempre bela, como às vezes se imagina, né? Ou se propaga em alguns comerciais de TV, né? Enfim, sim. Existem altos e baixos, a gente tem que saber ter habilidade para poder passar por ela, transcorrer, né, seguir nosso caminho, e também a boa convivência com a sociedade, com o núcleo familiar também é importante. Então, assim, se você tem esse tipo de pensamento, por acaso, ou já teve, procure ajuda, né, a um profissional como uma psicóloga ou um psicólogo. Não é isso, doutor? É verdade, porque, olha, momentos de tristeza na vida todos nós passamos, momentos de dificuldade todos nós passamos, momentos de melancolia todos nós passamos. A nossa preocupação é a frequência dessa tristeza e a intensidade dessa tristeza, entende? A intensidade dessa tristeza pode te paralisar. Aí, se te paralisar, você não consegue reagir. E se você não consegue reagir, de fato, você está modelando um comportamento que não tem função, que é tirar a própria vida. E nós entendemos que as pessoas precisam entender o seguinte: o suicídio, ele acontece em todas as camadas sociais, em todas as camadas econômicas. Então, ele não escolhe nem cor, nem religião. Ele acontece, na verdade, por algumas patologias e por algumas inabilidades. E nós precisamos buscar ajuda. Instituições podem nos auxiliar, profissionais da psicologia podem nos auxiliar. O pedir ajuda é, na verdade, um comportamento preventivo para que você, de fato, consiga lidar com esse ambiente aversivo, com esse ambiente permissivo demais, consiga lidar com isso. Desde a birra, que é um comportamento muito inadequado, e aí veja, se a birra é instalada em uma pessoa desde a infância, ela vai permanecer, porque vira um padrão comportamental. Então, chega muito no meu consultório pessoas casadas fazendo terapia de casal, que ou o homem ou a mulher, eles não têm habilidade, na verdade, de comunicação, eles não têm habilidade de atrair, não têm habilidade de conquistar, e eles não sabem o que fazer, apenas choram. Choram porque não têm habilidade para isso. Tá? O choro pode ser entendido como um pedido de socorro ou como dizer assim, ó, eu não tenho capacidade para isso. Não sei para onde ir, por onde seguir. Exatamente. Então, nós temos isso. Né? A análise de comportamento ela tem protocolo específico de atuação nessas pessoas que estão, na verdade, sem perspectiva de vida. Quando não tem, as pessoas, de fato, não vê a vida, não dá valor à vida como a vida merece. Isso é uma grande preocupação. Então, a gente precisa fazer com que, primeiramente, as pessoas se sintam produtivas. Elas se sentindo produtivas, elas se sentem realizadas. Elas se sentindo realizadas é prevenção contra o suicídio.